Se você não tem uma vida chata, tem alguma coisa muito errada nos seus estudos. Você talvez reclame muito que procrastina, que não consegue ter constância, que não tem foco, que não consegue estudar por muito tempo, que fica, parando e voltando os estudos. E talvez a solução mais simples para o teu caso é exatamente o que eu falei: ter uma vida chata. Parece até meio estranho falar assim, né, porque a gente está acostumado a viver no mundo, principalmente o mundo das redes sociais, em um mundo de constante dopamina, de constante estímulo. Só que quem já estudou sabe que a vida de concurseiro não é assim cheia de estímulos e coisas boas e alegrias e felicidades. Não, é todos os dias você estar disposto a fazer a mesma coisa. Todos os dias a mesma coisa, sentar e estudar. E na maioria dos casos, ou quase 100%, estudar sozinho. Então não tem grandes alegrias, não tem estímulos como tem numa rede social, por exemplo. Então, a partir do momento em que você entende que concurseiro precisa sim de uma vida chata, a partir do momento que ele entende isso, e que ele consegue lidar com essa, vou dizer assim, chatice, a partir do momento que ele passa a gostar disso, passa a gostar de estar sozinho, passa a gostar desta rotina de todos os dias a mesma coisa, a partir desse momento ele quebra o ciclo de procrastinação e de sabotagem. Eu testei isso e muitos alunos que testam isso lá no DAC Essencial também sentem a mesma coisa que eu vou falar para vocês. E esse ciclo de procrastinação, não sou eu só que estou falando que ele é possível de ser quebrado com essa rotina simples de ter uma vida chata. Trouxe esse livro aqui para vocês, Hábitos Atômicos. Tem um lugar específico desse livro que eu vou falar com vocês. Ele não fala exatamente em ter uma vida chata, mas ele traz algo que cria hábitos, rotinas de estudo para que você elimine essa questão da procrastinação. Eu testei, pessoal. Eu testei na minha época de concurseira, sem ter lido esse livro ainda. Eu testei e vou dizer para você, é extremamente útil e efetivo. Só que você precisa ter uma coisa muito clara na tua cabeça. A sua vida vai ser uma rotina, uma constância, sempre a mesma coisa. A mesmice que o pessoal tanto fala mal. Mas para nós concurseiros e para todo mundo que quer conseguir coisas realmente valiosas na vida, a gente precisa saber lidar com a rotina, com o tédio, com todos os dias a mesma coisa. Ou você acha que aquele pessoal, aqueles fisiculturistas, eles fazem o que da vida deles? Todo dia a mesma coisa. Tem um ator até que me veio agora, eu não sei o nome dele, eu sei que ele fez o Escorpião Rei. Se alguém souber o nome, me lembra depois. O pessoal porque ele é extremamente dedicado às coisas, né, e assim, forte, extremamente cuidadoso com a saúde. Aí perguntaram para ele o que que ele fazia de diferente na vida dele. E aí ele ficou espantado e falou: "Uai, mas eu sempre faço todos os dias a mesma coisa, não tem nada de diferente. É todo dia a mesma coisa". É todo dia a mesma coisa, pessoal. É você saber, por exemplo, se eu perguntar para você agora: "O que que você vai fazer amanhã?", você sabe exatamente o que você vai fazer amanhã. E aí entra este livro, que ele não traz que você precisa ter uma vida chata, mas ele eu vou ler aqui os trechos que eu separei para vocês. Eu adoro ler livros, pessoal. Tem gente que odeia, né? Mas eu marco meus livros, eu grifo. Tem gente que acha isso aqui um pecado, mas eu grifo, marco por setinhas. Tem que estudar sim, pessoal, quando vocês forem ler livros, né? Porque livro é para você colocar em prática. Então, vou colocar aqui, vou ler aqui para vocês, para a gente acompanhar juntos a leitura desse livro. Intenção de implementação, que é um plano de quando e onde agir. Plano de implementação, quando e onde. Pessoal, guardem muito, porque isso aqui é muito importante. Para que vocês quebrem o ciclo da procrastinação, falta de foco, falta de constância, é simples.
quando e onde. Quando e onde é fundamental. E o que que é o quando e onde? Hora e lugar. Você precisa ter determinado na tua cabeça quando e onde, hora e lugar que você vai estudar, todos os dias, todos os dias. Você pode falar: "Ah, mas eu trabalho de escala", mas até a sua escala tem dias para acontecer. E os dias que você não tiver de escala, você tem que saber onde e a hora que você vai estudar. É na sua mesa de estudos? Então o lugar já está resolvido, é todos os dias naquele lugar, e eu aconselho a vocês que seja sempre no mesmo lugar de preferência. E agora está faltando uma coisa, pessoal, que eu testei, quando eu comecei a testar, isso aqui é disruptivo, isso aqui vai mudar a forma com que vocês lidam com procrastinação, falta de foco e constância. É ter hora fixa para começar, para fazer intervalos grandes, né, intervalos grandes e para parar de estudar. Vou repetir: horário fixo, fixo, todo dia a mesma coisa, exceto as pessoas que trabalham de escala, que elas não vão ter tanta facilidade de lidar com essa questão fixa. Mas eu vou falar aqui com você que não faz escala. Tenha horários fixos, todos os dias o mesmo horário, para começar a estudar, para ter os intervalos grandes e para parar de estudar. Vou contar o meu exemplo. Quando eu comecei a fazer isso, o que que eu estipulei na minha cabeça? Eu comecei a estudar às 4h30, para você ver tanto que era rígido, que eu fazia, que era como se eu tivesse batendo ponto. Era como se eu tivesse um trabalho que eu tivesse que bater ponto. Eu começava às 4h30, às 7h eu parava, dava um intervalo, voltava às 8h30, geralmente parava ali por volta de 11h, dava um intervalo, voltava 1h e ia até 5h. Mais ou menos esse eram os meus horários, eu não lembro exatamente, mas eram esses os grandes blocos de estudo. Então, pessoal, dava 8, perdão, dava às 4h30 e era obrigatório eu estar sentada estudando. Às vezes eu começava um pouquinho antes, como estímulo, mas 4h30 era sagrado, eu tinha que estar lá. 5h era sagrado, eu tinha que parar de estudar. Pessoal, tanto o horário de começar quanto o horário de parar são importantíssimos. Primeiro, que o horário fixo de começar, ele vai evitar com que você procrastine. E eu era tão louca nisso, que eu colocava despertador no meu celular, para que naquele horário ele despertasse 5 minutinhos antes, porque eu sabia, era beber água, ir no banheiro e sentar lá. E eu punha, e eu colocava todos os dias, despertador. Eu tirava um cochilinho na hora do almoço, eu colocava para despertar, para que eu parasse de dormir e ia estudar. O horário do primeiro horário para começar a estudar é o horário em que vai evitar com que você procrastine. Nos primeiros momentos, ele vai ser mais difícil. Ele até fala aqui no livro, nos primeiros momentos é difícil, mas vá treinando que daqui a pouco o seu corpo ele vai estar condicionado, que aquela hora você deveria estar lá naquele lugar. E o horário de parar, ele é muito importante, porque é o horário de parar que vai falar para o seu cérebro assim: pronto, parei de captar informações. Agora você está aí, pode processar as informações, lida com isso aí. Porque vocês sabem que a gente não aprende enquanto a gente estuda, a gente aprende enquanto a gente está descansando, está dormindo, tá? Então o cérebro tem que entender, falar: ah, agora não tem mais nada entrando, eu posso agora processar tudo o que eu estudei. Então, importantíssimo, pessoal, tenha horários fixos para começar e parar. E siga isso à risca, como se fosse realmente o ponto lá que você tem que bater lá no seu trabalho. Pessoas que fazem planos específicos sobre quando e onde praticarão um determinado novo hábito, têm maior probabilidade de persistir. Pessoal, e eu testei isso na minha vida, e isso é extremamente poderoso. Quando o seu corpo já sabe que determinado horário era sempre no mesmo lugar, eu estudava sempre no mesmo lugar. Quando o seu corpo sabe que naquele horário é aquela atividade, tudo vai ficando muito mais simples. Muitas pessoas pensam, e aqui está o fator, muitas pessoas pensam que não tem motivação quando o que realmente lhes falta é clareza. Vou repetir. Muitas pessoas pensam que não tem motivação. Ou procrastina demais, ou não tem constância, ou falta de foco.
Quando o que realmente lhes falta é clareza. Clareza de saber o que que você tinha que estar fazendo naquele momento, todos os dias. A mesma coisa. É chato, pessoal, é chato. Tem uma vida chata. E goste de ter uma vida chata. Goste. Não tem até um cara muito famoso na rede social, o Wesley, a vida dele é extremamente chata. Extremamente chata. Se você for olhar, o que que ele faz? Corre, faz algumas reuniões da empresa, lê, estuda. Todos os dias a mesma coisa, você não vê. E quando ele tem que ir em algum lugar, fazer alguma coisa que fora da rotina dele, é sofrido, porque ele sabe que vai estragar toda a rotina dele. E nós concurseiros, nós somos atletas de alta performance da mente. Nós precisamos ter clareza de onde eu deveria estar, qual é o horário que eu deveria estar estudando. Eu deveria estar estudando nesse horário? Tem horários fixos para começar e parar de estudar. Por exemplo, ele até cita aqui, ó, vou estudar espanhol por 20 minutos, 18 horas no meu quarto. Isso é clareza. Lá no DAC, por exemplo, a gente estipula tempos curtos, exatamente como está aqui, tempos curtos para estudar no próprio ciclo. A pessoa já define o local que ela vai estudar, e eu falo, tem até um vídeo lá dentro sobre isso aqui, um vídeo mais profundo. Tenha horários fixos para começar e parar. A partir do momento em que você tem horários fixos, você tem mais clareza, não sou eu que estou dizendo, tá? Tem mais clareza e que foi testado em mim. Eu sabia exatamente, se você me perguntasse daqui 15 dias o que eu estaria fazendo nas minhas semanas de estudo, eu saberia dizer exatamente para você o que que eu estaria fazendo em determinado horário. A minha vida era chata, muito chata. Não tinha novidade, não tinha ápices de dopamina, era todos os dias a mesma coisa, todos os dias a mesma coisa. E isso, pessoal, só quem entende é que consegue entender o poder de ter rotinas chatas, porque são as rotinas chatas que constroem as grandes pessoas. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e bora lá, bora destruir as questões. Até mais.